Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é um programa que te ajuda a fiscalizar os fiscalizadores. E hoje a gente recebe a vereadora Lorene, do PPS. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Tânia. A população que nos acompanha pela TV Câmara. Pois é, vocês já sabem que a vereadora mais jovem que está aqui na casa. E tem um projeto que pensa nos mais jovens ainda, né, vereadora? Que é o Parlamento Jovem. Vai funcionar? Já está tudo encaminhado para ter? Como que vai ser esse Parlamento Jovem? Olha, é um projeto muito legal que já acontece a nível da União, lá do Congresso Nacional, e também acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Algumas câmaras municipais no país também já possuem esse projeto. E a gente está tentando trazer aqui para aprovação, né, no plenário da Câmara de Taubaté também. O Parlamento Jovem, ele seria o seguinte: um concurso de projetos de leis que os alunos das escolas de Taubaté participariam. Então, as escolas que quiserem participar, os professores, né, nas suas salas, organizam esse trabalho de cidadania, de entender o que é que o Poder Legislativo faz, o que a Câmara faz, como seria elaborar uma lei, dar uma estudadinha na Constituição junto, que é muito bom, né? E aí eles elaboram projetos de lei, se inscrevem e encaminham aqui para a Câmara Municipal, através de uma comissão de vereadores, que tenha pelo menos um de cada comissão permanente existente aqui na Câmara de Taubaté, porque as comissões permanentes, elas analisam diversos temas, né? Tem a comissão focada em saúde, focada em educação, em meio ambiente, por exemplo, em Constituição, em finanças. E aí, com um vereador de cada uma dessas comissões, para ter a capacidade de olhar todo tipo de projeto que os alunos possam enviar, a gente vai fazer uma avaliação, como um concurso mesmo, e selecionar 19 projetos de lei. A esses 19, eles virão para passar um dia como vereadores aqui na Câmara Municipal de Taubaté, né? Entendendo como é que funciona o trabalho, nos bastidores, nos gabinetes. E depois indo para o plenário também para fazer ali a discussão da pauta dos 19 projetos que eles trouxeram. E se o projeto for bacana, pode virar realidade mesmo? Inclusive, ou é só um ensaio? É um ensaio, mas se o projeto for bacana e eles entenderem, vão conhecer a estrutura da Câmara, vão conhecer inclusive que existe a Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão que eu faço parte, inclusive. E nessa comissão a gente pode receber sugestões de projetos de lei de qualquer pessoa da população. Então, o projeto deles entra na Comissão de Legislação Participativa e vem também para o processo legislativo da Câmara, para chegar no plenário e para poder se tornar lei de fato. Você acha que falta um pouco de ensino político nas escolas? Porque às vezes a gente observa, a gente já foi para a escola, a gente sabe que a gente acabou aprendendo, decorando muita coisa que não serve para nada, enquanto os nossos direitos, os nossos deveres, às vezes a gente não aprende lá. É uma maneira, então, de trazer isso para eles, quem sabe no futuro melhorar e trazer para todas as salas de aula essa oportunidade? Eu acredito que sim, concordo com você, de que falta a possibilidade de despertar o entendimento, né, sobre o que é dever, o que é direito no nosso país, sobre a legislação e ter essa consciência cívica mesmo, né, sobre o que é papel de cada um, né, no poder público, no poder político, o que é que a gente deve cobrar e exigir de um vereador, o que é o papel do poder executivo, o que compete ao município fazer, o que compete ao governo federal, à União e o que é responsabilidade do governo do estado fazer, porque a Constituição determina tudo isso, né? Então eu sinto uma falta e acho que o projeto pode ser um passo inicial realmente. Ele não é inconstitucional, ele não cria obrigação da prefeitura de ensinar essas disciplinas, mas ele cria dentro da Câmara Municipal esse Parlamento Jovem, um concurso, né, para simulação dos jovens no processo legislativo, e quem quiser pode participar. Acho que pode ser muito positivo. E talvez também colocar de um jeito mais compreensível, porque tem muito juridiquês, que a gente vê as leis e nem a gente que trabalha aqui às vezes entende. Exatamente. Você entende que é da sua área, mas... Imagina, também tem um monte de dificuldade. E você bem disse,
o processo político, o processo eleitoral, a gestão pública em geral, a contabilidade pública, que é o orçamento que eu sempre falo, você já sabe, até acho que é parte de um dos nossos assuntos, né, o planejamento e o orçamento, eles são difíceis mesmo. E aí, como é que a gente vai cobrar das pessoas participarem, se inteirar, quando as pessoas elas têm que primeiro, antes de tudo, se ocupar das suas obrigações do dia a dia, né? Tem que ir para a escola, o trabalhador tem que trabalhar para ter a renda em casa, para dar conta das necessidades, se alimentar, ter lazer também, e aí ainda destinar um pouco de tempo para se informar, se interessar e participar do poder público, que é muito importante. Pois é, então você falou aí de orçamento e participação popular, como foi todas as reuniões que tivemos da LOA, Lei Orçamentária Anual? Teve participação popular ou faltou ter mais gente no plenário? A gente até tem umas fotos, né, para mostrar como estava o plenário nesse dia. Vamos dar uma olhadinha. Esse foi o dia da LOA, acho. Talvez tenha algumas fotinhos mais. Eu acabei presidindo a maioria das audiências, porque eu sempre estou presente mesmo. Esse foi um dia muito importante, que a gente teve ampla participação, foi, eu acho que um dia recorde também. A gente teve os alunos da universidade participando da discussão, né, do PPA, do planejamento para a Universidade de Taubaté. Foi muito positivo. Eu acredito muito e defendo muito a participação popular, o envolvimento das pessoas, porque eu acho que é de forma assim, corresponsável, né? Todo mundo entendendo o seu papel, a sua função na sociedade, que a gente tende a avançar. Então, não terceirizar para o outro. Isso é obrigação, manter limpa a praça é obrigação do poder público. É obrigação do poder público. Mas se eu não sujar, se eu cuidar, eu também vou estar contribuindo para esse ecossistema, para a cidade funcionar cada vez melhor, né? E é assim que a gente tem que fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, participar desse processo é muito importante para entender que todos os problemas, todas as coisas que a gente vive, elas estão diretamente relacionadas à forma como o poder executivo, porque nós vereadores não temos essa competência, nós não fazemos as políticas públicas, nós não gastamos, não administramos o dinheiro público, quem faz isso é o poder executivo, é o prefeito de Taubaté, no nosso caso, né? Então, entender como o prefeito pretende gastar o dinheiro que é do povo. Todas as benfeitorias feitas na cidade, todas as ruas asfaltadas, os semáforos trocados, os pontos de ônibus, as calçadas, tudo que é feito não é por bondade de um político ou de outro, porque é bonzinho, né? Faz porque é obrigação e porque o dinheiro é nosso e está lá disponível no Tesouro Municipal para ser gasto. E a gente aqui, vereadores, temos que cobrar que o gasto seja feito com qualidade, com eficiência e que seja direcionado o dinheiro no planejamento, que é o plano plurianual que a gente discutiu e as audiências da lei orçamentária também, que seja gasto de acordo com a vontade da população, com o que é prioridade, né? Entre fazer isso e aquilo, o que a população de Taubaté está precisando mais? Está precisando de mais médicos, de melhorar de uma vez por todas a qualidade dos exames laboratoriais, está precisando aumentar a vaga de creche para as mães que trabalham, que não estão podendo trabalhar em detrimento de expandir o ensino médio, por exemplo. E esse foi um dos questionamentos que eu fiz. Mas eu não critico a população por não participar, porque eu sei o quanto é difícil, como eu disse no começo, ter tempo, disposição e, além de tudo, compreender, porque é muito difícil. Então, eu acho que tem que partir do poder público, tem que partir da gente, ajudar a população a compreender minimamente como é que está acontecendo aquilo ali, o dinheiro, como é que fala, né? Esses monte de numerozinho, o que isso significa? A gente precisa promover nas pessoas a capacidade de poder participar e o interesse também. Pois é, vereadora, o orçamento, a LOA ainda não foi votada, é mais para o finzinho do ano. Só que o PPA, o Plano Plurianual, já foi e você votou contra. Isso. Quem assistiu talvez não entenda por quê. Então, queria que você explicasse. Esse é o momento de falar para a população por que o voto foi contra. Não é um voto contra o futuro de Taubaté. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? O PPA, então, ele é o planejamento de 4 anos da cidade. Muito importante, né? Como o prefeito pretende gastar o nosso dinheiro nos próximos 4 anos. Eu votei contra porque
como legisladora, componente aqui, né, do poder que fiscaliza o poder executivo, eu tenho que buscar o cumprimento das leis, né? E ainda que a gente possa questionar, e a Câmara tem feito essa autocrítica, esse debate, essa reflexão, e eu fico feliz de ter contribuído para essa autocrítica que a gente tem feito sobre o quanto as nossas leis são colocadas em prática ou não, o quanto elas têm efetividade ou não. Ontem, inclusive, Tânia, eu estive lá na Faculdade de Direito para entender, conversei lá com o professor Ricardo, estava super bem disposto da Universidade de Taubaté, para me explicar, para a gente promover um debate na sociedade de Taubaté sobre a legalidade. Porque a gente tem um monte de lei que não é colocada em prática, que o cidadão não vê efetividade. E aí, para que ela adianta? O que nós estamos fazendo aqui com relação a isso, né? Precisa ser debatido. Nesse sentido, o PPA tem leis federais que dizem como ele precisa ser feito, qual é o procedimento para que ele aconteça com qualidade. E um desses critérios é a participação popular, por exemplo. Para fazer um PPA, obrigatoriamente, a prefeitura tem que cumprir com 2 audiências públicas. A prefeitura tem que fazer, a Câmara fez as dela, mas a prefeitura, no momento de elaborar esse planejamento, tem que fazer 2 reuniões abertas, públicas, para as pessoas participarem, para instruir as pessoas, ainda que não vá ninguém. A prefeitura tem que fazer. E, como eu disse antes, tem que buscar instrumentalizar as pessoas, ajudar as pessoas a compreenderem de uma forma mais simples e efetiva o que a gente está falando ali. Porque só fazer também para cumprir tabela não adianta, né? E a prefeitura não fez. Também não considerou os conselhos municipais. Para que é que nós temos conselhos municipais? E eu, inclusive, vou fazer aí na semana que vem, né, 16 de novembro, uma audiência pública para debater os conselhos municipais. Porque nós temos leis que dizem que os conselhos vão participar do processo de planejamento, de orçamento, se eles não são consultados na hora de fazer. E não foram consultados. Então, uma série de itens que a lei manda que o PPA tem que ter, ele não cumpriu. Por isso, eu votei contra, né? Porque eu tenho aqui a minha responsabilidade como vereadora, como fiscalizadora do gasto do recurso público, prezando pelo recurso da população de Taubaté, que eu possa fazer um movimento no sentido de obrigar a prefeitura a fazer as coisas direito, a fazer como manda a lei. Pois é, então agora está explicado. E esse foi o primeiro bloco do nosso Fiscalização Pública, mas não sai daí, porque no segundo bloco a gente vai falar de aposentadoria dos professores e também de algumas audiências públicas. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, eu te conto que quem está batendo um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS, que se envolveu aí numa história de aposentadoria dos professores. Na vereadora, não queriam dar o valor correto, o valor esperado para esses professores, mas deu para resolver na conversa. Foi isso mesmo? Sim. Agradeço a oportunidade de poder explicar mais uma vez esse assunto. É interessante e é educativo, né? Sempre no papel de cidadania e da TV Câmara. O que aconteceu? Talvez muitas pessoas possam ter ouvido falar, você aí que nos acompanha, se não é professor, mas tem um conhecido, um amigo, um parente, né? Acontece que o Estatuto do Magistério de Taubaté foi uma discussão ampla, democrática, uma construção muito positiva, inclusive um legado, né, do trabalho da hoje deputada federal Poliana Gama, que é presidente do meu partido, do PPS, que de forma muito comprometida organizou isso na cidade e chegou a efetivamente acontecer. Antes disso, e ele é um marco para a cidade de Taubaté, para a educação, para os professores, porque antes deles não se tinha nada, né? Os professores estavam lá, né, sem essa regulamentação da classe, do seu trabalho. E aí, com o Estatuto do Magistério, uma série de regras, de organizações do sistema de trabalho dos professores passou a vigorar, e um dos artigos desse Estatuto foi questionado, né, a inconstitucionalidade dele por algum cidadão aí da sociedade, né, se utiliza um nome, mas não precisa de uma identificação formal para entrar com processos desses na justiça.
E aí questionou lá a constitucionalidade de um artigo que falava da aposentadoria dos professores, né, da forma como eles se aposentavam. Isso causou um transtorno, porque aí veio a inconstitucionalidade, a Prefeitura de Taubaté, que seria a parte envolvida nessa inconstitucionalidade, né, na aplicação da lei. Ela não questionou, então o prefeito municipal não entrou com recurso, né, não fez a defesa dessa ADIM, dessa ação de inconstitucionalidade que sofreu o artigo da lei do Estatuto do Magistério. E porque ele não entrou, né, o processo também foi notificado à Câmara Municipal, enfim, se encerrou ali o processo, foi declarada procedente a inconstitucionalidade do artigo que tratava ali da aposentadoria dos professores, da forma como ele era feito até então. O prefeito teve que fazer um decreto para regulamentar essa novidade, né? Então, a Justiça declarou um artigo da lei municipal inconstitucional, o prefeito fez um decreto. Neste decreto do prefeito, ele foi ali, vou falar claramente, né? Acho que mal pensado e trouxe muitos prejuízos à aposentadoria dos professores, que passaram a perder cerca de 35%, às vezes até 40% dos seus salários quando eles aposentavam. Aí a gente iniciou um debate, os professores me procuraram, né, procuraram o meu gabinete para a gente tentar mediar essa situação, e tá aí outro dos papéis do vereador, do Poder Legislativo, que, né, quando a gente se questiona o que é que nós estamos fazendo aqui, quando muitas das nossas leis são limitadas por conta da inconstitucionalidade, quando a gente não pode apresentar diversos tipos de leis, quando elas não são colocadas em práticas, é que não é só lei, a gente não tem que focar nisso, né, produtividade em números de leis que a Câmara Municipal aprova, não tem que ser assim, tem que ser a qualidade das leis, o quanto elas são efetivas, e há outros papéis muito importantes que os vereadores exercem muito bem, e que é, por exemplo, de fazer pressão, né, para defender os grupos, a população, quando sofre algum tipo de injustiça, como foi o caso dos professores. Nós fizemos reuniões, os professores se mobilizaram, lotaram aqui a Câmara Municipal, até achei que viriam poucos, mas vieram muitos professores, eu ia fazer no meu gabinete, acabamos usando a copa da Câmara Municipal, de uma forma, foi até uma novidade. Mas foi muito positivo, eles também procuraram outros vereadores. Nós temos fotos aí, ó. Enchemos, não sei se vocês não estão acostumados com esse ambiente, mas essa é a copa da Câmara Municipal de Taubaté. Sem as mesinhas. Né? Sem as mesas, organizamos as cadeiras ali, porque veio muito mais professor do que nós esperávamos, o que foi muito bom. Graças à mobilização, à organização, à parceria, né, dos professores enquanto classe, se uniram e tiveram capacidade de pressionar os atores, falaram com outros vereadores também, todo mundo fazendo o seu papel, para pressionar o prefeito no sentido de apresentar uma outra alternativa, uma solução. O prefeito, no decreto inicial, como eu disse, ele acabou tratando de uma forma diferenciada os professores de toda a classe do funcionalismo público, que é fazer um cálculo equilibrado do seu tempo de contribuição. Então, o professor que dobrava, e esses conceitos são bem complexos, eu demorei bastante para aprender também sobre eles, né? Professor que dobrava, mas trabalhou por muito tempo só 20 horas e depois passou a trabalhar 40 horas, conforme a lei anterior, que foi declarada inconstitucional, ele aposentava ganhando pelas 40 horas, com seu último salário. Isso foi declarado inconstitucional. Daí o prefeito foi lá e nesse decreto, que não foi bom, ele acabou colocando assim, então vamos fazer um cálculo, né, geral, faz a média da soma dos últimos 10 anos. Isso era negativo, acabava trazendo uma perda muito grande, de quase 40% do salário, imagina. E o que então nós lutávamos? Nós lutávamos para que fosse incluído a regra geral da Constituição, que considera uma transição, um período de transição, desde a mudança das leis aí a nível nacional. Então, vamos fazer de forma equilibrada. O tempo que você contribuiu por 20 anos, com 20 horas,
vai entrar no cálculo como 20 horas. O tempo que você contribuiu com 40 horas vai entrar no cálculo como 40 horas, ponto. Isso é o justo. E daí foram conversas, reuniões com o Instituto de Previdência de Taubaté, mobilizações dos professores, reunião que eles próprios fizeram com o prefeito, até que ele e eu ali presente nesse debate, a minha assessoria sempre presente entre a Secretaria Municipal de Educação, o jurídico da prefeitura, o RH da prefeitura e o Instituto de Previdência, e aí apresentando, batendo o pé nessa ideia que a gente acreditava, enfim, o prefeito regulamentou o decreto, né? Tirou de vigor o anterior que estava ruim, de junho, e fez um novo decreto agora em outubro, e aí sim foi adequada de forma justa a condição da aposentadoria dos professores. Pois é, e ainda falando em tema professor, eles estão vindo muito para cá para falar da Escola Sem Partido, mas nosso tempo está curtíssimo. E eu sei que você tem 3 convites para fazer, então, de 3 audiências. Uma da Escola Sem Partido, a outra são dos conselhos municipais e Cidade Criativa. Então, em 3 minutinhos, vereadora, vamos lá, um convite bem prática, rápido. Porque o outro assunto era complicado mesmo para tentar explicar, né? Mas vamos lá. A gente está debatendo Escola Sem Partido, é um projeto que está mobilizando aí a sociedade, as paixões das pessoas, mas o discurso que eu quero deixar para vocês, o que eu acredito como liderança política, como representante de Taubaté, é de que a gente não tem que dividir pessoas, né? Nem para governar e muito menos para falar de educação, um tema que deveria unir. O que eu tenho defendido lá na tribuna é que, além dessa lei ser inconstitucional, assunto que a gente já tratou aqui ao longo do nosso programa de hoje, que sendo inconstitucional não vai depois ser colocado em prática, tá? Porque é questionável na justiça a sua aplicação. Tem essa questão da inconstitucionalidade que eu defendo, mas também tem a questão do mérito, que eu afirmo minha posição totalmente contrária, porque traz censura, traz uma série de problemas com relação à liberdade prevista na Constituição, inclusive, no artigo 206, e a diversidade que a escola e que o professor tem que trazer para que a sociedade seja diversa. Mas, diante disso, não vamos dividir, vamos unir as pessoas no entendimento de melhorar a qualidade da escola. A gente já tem, Tânia, ferramentas disponíveis hoje na lei que já podem ser usadas. Se um professor faz abuso, né, da sua forma, e que pode acontecer, da sua forma de ensinar, sendo muito firme numa posição, defendendo uma coisa em detrimento de outra, se um aluno se sentir lesado, já há ferramentas disponíveis. A própria Associação de Pais e Mestres, levar o assunto para a coordenação e, sendo ferido algum direito da criança, do adolescente ou do jovem estudante universitário, por exemplo, há já ferramentas que as instituições colocam para questionar a postura desse professor, abrir sindicância, avaliar o que está sendo realizado. Então, não é esse projeto que vai fazer diferença. Também não é esse projeto que está trazendo um cenário tão gravíssimo, infelizmente, com argumentos de paixão, né, de algumas pessoas que defendem escola sem partido, que é algo que improvável, impossível de acontecer. Todas as pessoas carregam as suas ideologias. Eu estou falando aqui com vocês, a mídia, a TV, o rádio, as pessoas falam trazendo aquilo que elas viveram na história delas, aquilo que elas acreditam. Então não existe a gente falar sem ideologia, né? E aí ele é tão improvável, esse projeto, e também não é condizente com a realidade, porque se fosse verdade que a gente estivesse vivendo um caos na educação de professores doutrinadores, a gente não teria pessoas que acreditam em coisas diferentes. Nós não temos aqui uma própria situação em que tem pessoas contrárias e pessoas favoráveis à escola sem partido? Se os professores estivessem sendo tão doutrinadores assim, não haveria divergência, porque todo mundo estaria doutrinado. Então os professores estão falhando nessa doutrinação, né? E aí convido vocês a participarem desse debate que é importante e convido também a participarem das outras 2 audiências. A gente vai debater conselhos municipais e vamos debater também uma cidade criativa, o uso dos espaços públicos, das praças, pensando no turismo como desenvolvimento econômico, pensando carnaval, pensando economia criativa. Então, vamos fazer aí um brainstorming, um turbilhão de ideias. Fica aí o convite, o horário, a data está aí na TV Câmara para vocês acompanharem, para que as pessoas possam vir debater isso e a gente iniciar um movimento para organizar isso na cidade. Pois é, bacana, tá aí o convite. Vamos participar mais, né, vereadora?
ficar mais presente aqui no nosso plenário, que não fique tão vaziozinho assim. A gente gosta quando tá cheio, né? A gente gosta quando tá cheio. Acabou o nosso tempo, esse foi o nosso Fiscalização Pública. Se você gostou, quer ver de novo, quer passar para alguém, você já sabe que está no site, está no Facebook, está no YouTube e, é claro, nas reprises ao longo da programação, mas assiste ela inteira que sempre tem coisa bacana. Eu agradeço a audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.